Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo, com a minha apresentação, André Luiz Querini Vilar. Rogamos aos bons espíritos, a Jesus, que estejam nos envolvendo, nos acalmando e que possamos ter no estudo de hoje, na aula de hoje, no programa de hoje, uma meditação em torno deste livro A Caminho da Luz, que para mim é um livro que me traz muito conhecimento, muita meditação e muito entendimento, um livro psicografado pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel e publicado pela Federação Espírita Brasileira. Participe do programa, você está vendo o nosso WhatsApp, 19 997 782794. Interaja comigo. Mande a sua mensagem, mande a sua dúvida, mande a sua colocação, para que juntos possamos crescer, tendo uma opinião sólida, uma opinião formada no entendimento, na razão, no bom senso. E para isto, a sua participação ela é muito importante para nós. A TV Mundo Maior e a TV A Caminho da Luz, que estão passando o programa, a minha gratidão e o meu carinho. No dia de hoje, nós vamos dar continuidade no capítulo que iniciamos alguns programas anteriores, que é o capítulo 16, a Igreja e a Invasão dos Bárbaros. Hoje veremos o subitem, a destruição do Império, quando Emmanuel nos fala: a fraqueza e a impenitência dos homens não lhes deixou compreender que o cristianismo fora chamado à tarefa do governo tão somente para educar o sentimento dos governantes, preparando-os para levar o esclarecimento e a fraternidade aos outros povos da terra, então considerados bárbaros pela cultura do império. Lembremos que há poucos programas atrás nós vimos a questão da ascendência. Junto com Roma, naquele momento, ascendeu também o cristianismo. E isso foi motivo de grande decadência moral para o cristianismo a partir do século IV. E aqui nós vemos Emmanuel dar um dado interessante. Quando a espiritualidade maior influenciou os nobres daquela época a ascenderem no Império Romano, o cristianismo, não foi com a ideia de doutrinar uma pessoa, não foi com a ideia de prevalecer pelo dogma ou pela imposição. Quando o cristianismo subiu ao poder na época, hoje fruto disto, o catolicismo, foi com a finalidade que os governantes daquela época pudessem moralizar os seus espíritos e, ao mesmo tempo, auxiliar aqueles povos que eles imaginavam ser os bárbaros pelos costumes, pela religiosidade, pelo contato com as divindades. Mas o Império Romano fracassou. O Império Romano e a religião da época, porque ambos não conseguiram dominar a sede de poder. E aí nós vimos o declínio do cristianismo a partir do século IV, retirando, por exemplo, a reencarnação e colocando a ressurreição, e vários outros acontecimentos, como já vimos em capítulos e itens anteriores estudados pelo próprio Emmanuel. Então, era uma proposta divina, era uma proposta moralizante, mas que, infelizmente, aqueles que vieram com esse compromisso, ao reencarnarem, ao assumirem um corpo físico e ao terem o poder que passaram a terem a riqueza que passaram a ter os privilégios que passaram a ter, sucumbiram. Sucumbiram na humildade, sucumbiram na fraternidade, sucumbiram no exemplo do Cristo. E aí começaram os dogmas, as imposições, as modificações no Novo Testamento, e aquele Jesus próximo dos sofredores, próximo
dos necessitados começou a sair de cena e começou a ter um Jesus para o clero, um Jesus para a nobreza, um Jesus para as pessoas importantes daquela época. Então nós percebemos que é um alerta porque isso modificou toda a vida cristã. Hoje nós temos muitos dogmas, muitas imposições, hoje nós temos um Novo Testamento com muitas adulterações. E nós percebemos que a própria figura de Jesus, ao longo dos séculos e dos milênios, foi modificando o seu verdadeiro sentido. Saiu aquela simplicidade, saiu aquela fraternidade, para um Jesus que impõe, um Jesus que cobra dinheiro, um Jesus que favorece aquele que paga. Então, infelizmente, nós vimos o declínio moral do cristianismo nascente, partindo para a ideia do papado e assim sucessivamente. Continua Emmanuel: não obstante todos os esforços em contrário dos mensageiros de Jesus, Bonifácio III cria o papado em 607, contrapondo-se a todas as disposições de humildade que deveriam reger a vida da Igreja. As forças do mal, aliadas à incúria e à vaidade dos homens, haviam obtido um triunfo relativo e transitório. Então aqui nós já começamos a perceber que, a partir do ano de 607, quando já vem aquela ideia do papado, e aí mais recentemente nós tivemos a ideia da infabilidade papal, nós percebemos que aquela simplicidade que caracterizavam os seguidores de Jesus nos 3 primeiros séculos da era cristã, em que a maioria deles tinham que se reunir nas catacumbas, ou tinham que se reunir em casas simples, ou tinham que se reunir às escondidas para que não fossem pegos e trucidados numa arena, como se fosse um grande show para aquela população da época, nós percebemos que depois desse sacrifício todo, quando veio a liberdade de se tornar um cristão e passou a ser uma obrigatoriedade no Império Romano, um império politeísta que passou a ser monoteísta com a ideia cristã, deixaram aquele panteão muito parecido com os gregos para que pudesse ter a crença no único Deus, já que era uma mensagem primordial de Jesus. Nós percebemos que aquilo foi um desastre moral, foi um desastre espiritual, porque reencarnar com um compromisso desse não é fácil. No mundo espiritual parece que tudo é uma maravilha, fazemos votos para isto, pedimos aquilo outro, mas quando reencarnamos, passamos pelo véu do esquecimento, esquecemos dos nossos compromissos assumidos no além. A situação aqui modifica aí muito. E infelizmente, nós percebemos que esses personagens não deram conta de manter aquela pureza dos ensinamentos de Jesus. Jesus veio para com o povo. Nesta época, Jesus estava distante do povo. Jesus estava próximo dos nobres, dos que tinham dinheiro, segundo a visão da igreja. Hoje, nós conseguimos fazer um panorama bem atual, conforme o que Emmanuel nos fala. Hoje, com o advento da internet, com o advento da pesquisa fácil, nós conseguimos compreender o que não compreendíamos há 500 anos atrás, por exemplo. E cabe a nós, os cristãos da atualidade, o máximo possível retornarmos às nossas origens. O que sabemos que é impossível, no seu sentido, a prática interior, porque os costumes mudam, as gerações vão aprimorando intelectualmente e moralmente. Mas aquela fraternidade que o Cristo nos ensinou, esse convite nós temos que permanecer imorredouros em nossos corações. Nós não podemos permitir que o exemplo de Jesus, que esteve conosco em todos os momentos da humanidade, desde a formação da Terra, já que Emmanuel, nesse livro, nos aponta que Jesus foi o co-criador da Terra, foi ele que recebeu a divina missão de plasmar a sua forma física e espiritual.
Então nós não podemos deixar o legado de Jesus cair no anonimato. Nós não podemos deixar aquela simplicidade da mensagem do Cristo. Simplicidade é uma forma de atingir os nossos corações, sem humilhar aquele que não tem um intelectual avançado, sem humilhar aquele que não tem um português rebuscado, sem humilhar aquele que não teve a oportunidade de estudar. É esse Jesus que, independente se eu sou espírita, católico, protestante, umbandista, o que eu seja, é o convite para eu seguir. Não é seguir mais um que levanta a bandeira da fraternidade, mas na hora que precisa faz uma barganha. Eu te ajudo, mas me dê aquilo, não. O Jesus não é o Jesus da barganha, não é o Jesus da troca, toma lá, dá cá, faço isso que receba aquilo, não. Isso é uma visão que ao longo do tempo nós fomos habituados. Há pouco tempo atrás, muitos até nessa existência que estão me acompanhando agora, pagavam, por exemplo, para que um chefe religioso fizesse uma prece. Pagava para que uma pessoa fizesse a caridade por você. E o que Jesus nos ensina? Que o reino de Deus está dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós. Mas eu preciso procurar Ele. Não será o padre que procurará o meu reino de Deus? Não será o dirigente espírita que procurará o meu reino de Deus? Não será o pastor da igreja que procurará o meu reino de Deus? Talvez é por isso que nós vivemos no maior país cristão do mundo, em número de católico, espírita e protestante, mas ao mesmo tempo temos um número enorme de corrupção, de desvio ético, moral. Muito desses dizem ser cristãos. Então somos cristãos, conhecemos o nascimento e o desencarne de Jesus, conhecemos a vida de Jesus, conhecemos as parábolas de Jesus, mas e a vivência de Jesus? É isso que Emmanuel nos mostra. Naquela época eles não conseguiram. E em pleno século XXI? Estamos conseguindo? É um desafio para nós agora, em pleno ano de 2021. Ao encerrarmos o primeiro bloco, eu convido as pessoas que ainda não se inscreveram no canal da TV A Caminho da Luz, se inscreverem, habilitarem as notificações e há um novo botão aqui no canal da TV. Você pode se tornar membro da TV. Esse novo botão está do lado do inscrever. E você pode ajudar mensalmente o canal. Só que muitas pessoas, quando fazem o cadastro, não colocam para renovar automático de um mês para o outro. E de um mês para o outro deixa de ser assinante do canal. Mesmo nessa opção de você assinar automaticamente a renovação, você pode deixar de ajudar o mês que você desejar. Então, por favor, quem puder ajudar o CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, eis uma opção que você ajuda. É uma plataforma do Google, do YouTube, e estará nos ajudando e muito a continuarmos com as atividades que temos aqui na cidade de Itapira. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, estamos voltando com o nosso estudo do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Quem está me conhecendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quem já está me acompanhando nesses últimos meses ou até anos, que alegria em ter a sua assiduidade no nosso estudo, em que juntos estamos aprendendo. Não estou aqui na condição de um professor, muito pelo contrário. Estou aqui na condição de um eterno aprendiz que tem a coragem de pegar um livro, pegar uma filmadora, pegar um gravador digital com lapela e juntos estudarmos esta obra que para mim e para outros que estão nos acompanhando tem servido e muito para as nossas reflexões e até para a modificação do nosso dia a dia. Hoje Emmanuel está nos falando sobre a destruição do império, quando nós vimos que com a ascendência da religião oficial, que foi o cristianismo, o catolicismo, nós percebemos o desvio ético-moral daquela religiosidade e daqueles religiosos. Muito embora é provável que algum de nós também tenha participado desses desvios naquela altura. E hoje somos convidados a estudar os nossos próprios equívocos e fazermos a diferença na atualidade. Dando continuidade no texto de Emmanuel, os gênios do espaço, todavia,
à claridade soberana da misericórdia do Senhor, reúnem-se no infinito, adotando providências novas, concernentes ao progresso dos homens. Quando leio uma página como esta, eu consigo compreender o porquê que o Espiritismo diz que Deus, e naturalmente que Jesus, evidentemente, são misericordiosos. Aqui nós vemos a misericórdia do alto. Jesus nunca se cansou e nunca se cansará de nós, humanidade. Mesmo que nós façamos tudo o que fazemos com o seu nome. Mesmo que não aproveitando a oportunidade do seu legado, desviando e modificando, ele não nos deixou abandonados. É verdade que às vezes nós olhamos o panorama da Terra e ficamos revoltados. O ano de 2020 foi um exemplo disso. A politicagem no meio da pandemia, a ideia da riqueza e do desvio no meio da desgraça, o que infelizmente nós ficamos muito tristes. Mas ao mesmo tempo, o ano que passou foi um ano que demonstrou quantas instituições trabalhando no bem, quantos laboratórios e nações se unindo em pesquisas e recursos financeiros para a descoberta de uma vacina. Deixamos de falar um pouco de guerra para falarmos um pouco de união, para lutarmos contra este vírus. É verdade que teve sempre aquele do contra, sempre aquele que quanto pior, melhor. Isso sempre existiu. Enquanto estivermos no regime de provas e de expiações, ainda haverá pensamentos mesquinhos como este. Mas, felizmente, muitas pessoas no anonimato pegaram o exemplo de Jesus com toda a cautela, com toda a responsabilidade, com tudo que se é pedido, e não deixou de ajudar materialmente e espiritualmente aquele desempregado, aquele órfão, aquele morador de rua, aquele doente hospitalizado, aquela família que perdeu 2, 3 membros o emprego, aquela família que perdeu 2 ou 3 familiares que retornaram ao plano espiritual. É isso que demonstra a misericórdia do Cristo. Nós não estamos abandonados, apesar do noticiário triste que nós acompanhamos diariamente. Apesar da pobreza de conteúdo moral no Facebook, no Instagram, num conteúdo aqui no YouTube. Isso tudo faz parte, cabe a nós o que estamos sintonizando. Mas quando procuramos, tem tanta gente fazendo bem por aí, só que eu me lembre, foram mais de 10 instituições e mais de 5 pessoas físicas que no ano passado, vendo o exemplo do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, passaram a dar semanalmente marmitex às famílias necessitadas. Pelo exemplo, não pelo trabalho do André, do Sérgio Vilar ou de qualquer membro da casa, mas pelo exemplo arrebatador do Cristo. O exemplo contagia, o exemplo empolga. Então é isso que eu quero mostrar para todos que estão me acompanhando nesse momento. É o exemplo de Jesus, não da fala, olha, vamos mudar, vamos sonhar por um mundo melhor, não. O mundo melhor será quando o André e cada um que está me acompanhando for uma pessoa melhor. Não pelo programa que eu apresento, não, olha, vamos ter paz e eu não tenho paz. Vamos amar e eu não sei amar. Vamos respeitar e na primeira oportunidade que ter eu sou sem educação, maldoso, perverso. Eu sou convidado a dar o primeiro passo. Continua Emmanuel. Todos os recursos haviam sido prodigalizados a Roma, a fim de que as suas expressões políticas e intelectuais se estendessem pelo orbe, abrangendo todas as gentes no mesmo amplexo de amor e de unidade. Sua alma coletiva, no entanto, havia deturpado todas as possibilidades sagradas de edificação e renegado todos os grandes ensinamentos. Advertências penosas não lhe faltaram do alto, como nos acontecimentos inesquecíveis e dolorosos do Vesúvio, nas cidades de Campânia. Séculos de luta e de
ensinamento se haviam escoado sem que a alma do império se compenetrasse dos seus deveres necessários. É interessante que o Vesúvio, na cidade de Campânia, lá no sul da Itália, é narrado pelo próprio Emmanuel, no livro Há 2000 anos. Emmanuel, Ana e a sua filha, a filha de Emmanuel com Lívia, Flávia, desencarnaram pelo Vesúvio, que entrou em erupção. Então nós percebemos que os sinais nós temos em todos os momentos. Igual o Império Romano, nós já tivemos a ascendência do Império na França, que teve uma grande importância intelectual alguns séculos atrás. Na atualidade, nós temos os Estados Unidos da América do Norte como sendo referencial econômico e intelectual. Mas amanhã pode surgir um outro planeta. Amanhã o bastão pode passar para um outro planeta, tanto quanto foi proposto por Jesus que o Brasil fosse o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas isso não é uma conquista definitiva, é uma conquista temporária. Se nós não fizermos a nossa parte, naturalmente que a árvore do Evangelho será transplantada numa outra pairagem. Veio em Jerusalém, com os profetas e com a vinda de Jesus. Foi trazida para a França, com Allan Kardec no século XIX, com o cristianismo redivivo através do espiritismo. A França sucumbiu. Veio para o Brasil, proposto pelo próprio Jesus e narrado por Humberto de Campos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Agora, em momento algum naquela obra está descrito a afirmativa de que o Brasil já é o coração do mundo, porque se for, estamos perdidos. Se for, nós ainda não estamos dando o testemunho que necessitávamos dar. Então, quando que o Brasil será o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Quando nós formos fraternos. Quando nós começarmos a viver com os pensamentos diferentes dos nossos, sem a guerra verbal, sem a guerra e o duelo mental, sem aquele pensamento de briga, como nós ainda, a humanidade, possuímos, aí sim, nós teremos e seremos o celeiro espiritual de toda a Terra, de todo o planeta. Por enquanto, ainda não somos, mas está em nossas mãos nos tornarmos, correndo atrás do tempo perdido e aproveitando cada segundo para vivermos aquele estandarte estampado por Allan Kardec no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo, fora da Igreja Católica, não. É fora da caridade. Caridade é amor, caridade é humildade, caridade é bondade, caridade é se colocar no lugar do outro. Eu tendo religiosidade ou não. Essa é a máxima para todo homem de bem. Continua Emmanuel. É então que Jesus determina a transformação do império organizado e poderoso. Suas águias orgulhosas haviam singrado todos os mares. O Mediterrâneo era propriedade sua. Todos os povos se lhe curvavam para a homenagem e para a obediência. Mas uma força invisível arrancou-lhe todos os diademas, tirou-lhes as energias e lhe reduziu as glórias a um punhado de cinzas. Até hoje, o espírito que investiga o passado inquire o motivo desses sinistros arrasamentos, mas a verdade é que todos os fundamentos da terra residem em Jesus Cristo. Então, quando nós lemos um livro de história, às vezes o imaginário humano questiona, mas como é que pode? Um império que tinha legiões e legiões, terras e mais terras, dominava a arte de guerrear e de conquistar, dominava a arte de navegar e dominar os mares. Como é que pode um império, não era nem nação, era um império que chegou a ter boa parte da Europa que nós conhecemos hoje, chegou a ter todo aquele sul da Europa,
que faz divisa com o norte da África, cortado pelo rio Mediterrâneo? Como é que pode? Como é que pode, de repente, o declínio, a invasão dos bárbaros aqui, a invasão dos bárbaros acolá, e o declínio daquele império organizado, intelectualizado e com leis? Ainda assim com escravidão, ainda assim com a imposição do nobre, mas que já havia o mínimo de organização pré-estabelecida. E aí nós começamos a compreensão de que, enquanto estamos no caminho correto, as oportunidades nos são dadas. Mas a misericórdia divina chega um momento também que fala, basta, já teve a sua oportunidade, já teve a sua chance de auxílio e não aproveitou, chega. E aí nós vemos as catástrofes naturais, nós vemos o impossível se tornando impossível, nós vemos o sobrenatural se tornando natural. Há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, seria difícil lermos a página de Emmanuel. Mas hoje, com o advento do Espiritismo, se torna muito fácil compreendermos tudo isto. Queridos amigos, ao encerrarmos o vídeo de hoje, deixe o seu like na página do YouTube, deixe o seu comentário no vídeo, se inscreva e habilite as notificações e, acima de tudo, compartilhe para que outras pessoas possam nos conhecer. Uma semana de muita paz e até o nosso próximo programa.